70% dos brasileiros duvidam da honestidade da justiça. É uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e que mostra um descontentamento absurdo, acima do normal ou acima do que poderia se supor, para com a justiça brasileira. Para que você tenha uma ideia do que falo, nas capitais brasileiras esse índice de fato oscila em torno de 80%. Salvador, na Bahia, 79,2% dos entrevistados dizem não confiarem na justiça brasileira. Em Recife, 78,7% dos entrevistados. No Rio de Janeiro, o índice é de 71%. E na cidade de São Paulo, 71% também. Olha, que os brasileiros acham a justiça morosa, lenta, devagar, com problemas, isso todo mundo já sabia. Agora, que esses índices chegam ao patamar de 70% é uma grande novidade. Muitos dos entrevistados apontaram a incapacidade da justiça em resolver conflitos. Você, tanto quanto eu, sabe que a justiça não existe para outra coisa. Ela existe para dirimir conflito. É o cidadão que acha uma coisa, outro acha outra, estão brigando e a justiça é que vai arbitrar. Pois a grande maioria dos entrevistados acham que a justiça brasileira não tem essa capacidade de resolver conflitos. Outros acham a lentidão o grande problema da justiça brasileira. 94%, na verdade 94,6% dos entrevistados acha a justiça muito lenta. Olha, cá entre nós, até os juízes acham que a justiça é bastante lenta. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe das pilhas de processos que existem, processos que dormem nas gavetas do judiciário. Até o próprio Conselho Nacional de Justiça, o chamado CNJ, está fazendo esforços e mais esforços para tentar reduzir o número de processos não julgados pela justiça brasileira, tentando dar agilidade para isso. Até porque sabe que a morosidade é a mãe de todas as irregularidades. Quem aqui não conhece as histórias e mais histórias dos processos que muitas vezes numa prefeitura ou numa secretaria de Estado acaba lá ficando dormindo, o fiscal dá o chamado embargo de gaveta, deixa ali quietinho, o empresário louco para botar sua indústria para funcionar, mas precisa ali uma vírgula a mais, precisa um parecer a mais, e aí o cidadão é obrigado a vir conversar. Quando vem conversar e se senta na frente do cidadão que está com o processo na mão, aí as conversas rolam. Rolam muitos assuntos, dentre eles é aí que começam as irregularidades, é aí que vem a propina, é aí que vem o suborno, na tentativa de agilizar, de dar mais agilidade para o processo. Isso não quer dizer que propina e suborno só tenha por conta disso, mas cá entre nós, na medida em que a justiça é lenta e morosa, devagar em arbitrar, em resolver conflitos, ela enseja, assim, todo tipo de irregularidade. E o brasileiro, que não é bobo nem nada, está percebendo isso. Para que você possa ter uma ideia, 94,6%, ou seja, quase 95% dos entrevistados, quase todos, dizem que a justiça é muito lenta. Outros chamam para a atenção para as custas processuais, dizendo que as custas são muito altas. É impossível, muitas vezes, você recorrer à justiça, porque caso você não ganhe, e a arbitrariedade pode fazer com que, muitas vezes, a outra parte seja vencedora, você tem que arcar com custas processuais muito altas. Outros reclamam da dificuldade de acesso, ou seja, você, se não tiver um bom advogado, não adianta, porque a justiça não vai te atender. E aqui uma lembrança muito danada, né? Porque o pobre honesto tem dificuldade realmente de acessar a justiça. Agora, o malandro, esse não tem problema nenhum. Aliás, o malandro sabe, inclusive, detalhes do Código Penal brasileiro. Quantas vezes você vê entrevista na televisão, o malandro dizendo, não, eu fui preso por 171, ou seja, o estelionato. Ele sabe até detalhes do próprio Código Penal, coisas que a pessoa honesta não conhece. Que pena,
Mas isso tem que mudar, até porque a justiça é uma instituição pública. Na maioria dos tribunais, o homem é presumível culpado até que se prove a sua influência. Um bom dia, um bom trabalho e até amanhã, se Deus quiser.